pessoal, então o vídeo de hoje é para comentar um pouquinho sobre algumas ideias aí para a gente tentar usar as leis de Newton da melhor forma para resolver problemas que aparecem aí de física, né? Então muitas coisas que levam a dúvidas comuns aí, então vamos tentar discutir um pouquinho algumas coisas aí. Primeiro, o que a gente estudou até agora? A gente estudou o movimento de uma partícula, uma dimensão no plano, mas sem se preocupar com as causas do movimento, ou seja, exemplos mais comuns. A gente determinou os vetores de posição, velocidade e aceleração, principalmente de forma geométrica, né, para uma partícula em movimento uniforme ou em movimento com aceleração constante. Essas equações são relativamente simples de trabalhar. Mas para movimentos mais gerais, e para esses também, né, quando a gente leva em conta as causas do movimento, a gente está entrando naquela parte da mecânica, né, conhecida como dinâmica, né, só para comentar uma nomenclatura aí, clássica, né, de mecânica, então estática, cinemática e dinâmica. Né, começando em cinemática, só as equações simples geométricas, né, tipo posição, velocidade e aceleração, né, sem se preocupar com as causas. E quando a gente se preocupa com as causas do movimento, aí vão aparecer força, lei de Newton, a gente está entrando no que se chama de dinâmica. Né, e no caso particular da dinâmica, a gente pode pensar assim, né, quando o meu sistema está sujeito a forças, mas em repouso, a gente tem problemas de equilíbrio, né, ou de estática. Então o que está por trás basicamente das causas do movimento, né, e a essência das leis de Newton, né? Então, por exemplo, quando a gente quer determinar a posição com o tempo de uma partícula, que no fundo é resolver o problema da mecânica, ou seja, descobrir como a partícula vai se comportar no espaço, e ela vai, com as leis de Newton, com a ideia da mecânica de Newton, isso vai ser determinado pela interação com a vizinhança. Então, por exemplo, se eu tiver um bloquinho preso a uma mola, né, e puxar ou empurrar esse bloquinho aqui, ele vai oscilar de acordo com a força que a mola aplicar sobre ele, né? Ou, como a gente viu no exemplo do lançamento de um projétil, quando eu jogo uma partícula com uma certa velocidade inicial e uma ângulo inicial, ele vai seguir uma trajetória determinada pela aceleração da gravidade da Terra, então a força gravitacional, né? Ou um satélite na órbita da Terra, então pode ter interações também elétricas, magnéticas, né? Então, para estudar o movimento de cada partícula, eu vou ter que estudar e descobrir como essa partícula vai interagir com a vizinhança. A pergunta fundamental da mecânica, né, que Isaac Newton respondeu, e pode ser formulada assim, né? Qual o movimento de uma partícula e uma certa vizinhança? Então, quais são as ideias que estão por trás, né, dessa pergunta e das respostas que a mecânica vai nos dar, né? Então, os conceitos de força, vizinhança, massa, inércia, né? Então, às vezes a mecânica, né, basicamente a gente pode dizer que são leis de movimento e leis de força. Então, aqui só o comentário, não são coisas idênticas, né, mas às vezes a gente acaba se confundindo por que é uma lei de movimento e o que é uma lei de força, né? Quando a gente for enunciar daqui a pouquinho as três leis de Newton da mecânica, são o que a gente conhece como lei de movimento, né? Mas para usar elas para resolver o movimento de uma certa partícula numa vizinhança, eu preciso saber como a partícula interage com a vizinhança, ou seja, qual é a lei de força que a partícula está sofrendo, né? Então, por exemplo, pode ser uma interação gravitacional, pode ser uma interação magnética, pode ser uma interação elétrica, enfim, né? Então, enquanto eu não souber exatamente a lei de força eu preciso para descrever a interação da minha partícula com a vizinhança e não souber como colocar isso nas leis de Newton, que a gente vai enunciar agora, eu não vou conseguir usar a lei de movimento para responder essa pergunta aqui, né? Ou seja, como a minha partícula vai se movimentar em uma certa vizinhança. Então, resumidamente, né, eu não escrevi o enunciado das leis de Newton aqui, vocês podem procurar em qualquer livro de física geral aí como um pequeno exercício, é só escrever aqui as palavras-chave. Então, uma forma de pensar na primeira lei, né, por exemplo, é dizer que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas a ele. Então, tem vários enunciados um pouquinho semelhantes, mas todos equivalentes. Então, o que está por trás desse enunciado? A ideia de inércia, de referenciais inerciais, né, porque quando eu digo que uma partícula que não interage com nada, não está sujeita a nenhuma força, nenhuma interação com nenhuma vizinhança, ela só vai ter esse movimento uniforme ou permanecer em repouso se eu medir esse movimento em relação ao referencial inercial. Porque se eu tiver no referencial acelerado e observar uma partícula que não interage com nada, eu vou associar uma aceleração a ela, mas devido ao meu referencial, não à interação da partícula com a vizinhança. Então, no fundo, a primeira lei é uma lei que traz a ideia de inércia e de referenciais inerciais. E nesses referenciais inerciais, a gente pode enunciar as leis de Newton para resolver o movimento da partícula, calcular o movimento da partícula. Então, que são as ideias de força e aceleração, na segunda lei, né, que posso matematicamente escrever resumidamente dessa forma, ou seja, a força resultante da partícula vai ser massa pela aceleração, né? Ou um enunciado em palavras que vocês vão encontrar por aí. A segunda lei, às vezes, a gente pode ler assim: a mudança de movimento é proporcional à força aplicada e se faz segundo a linha de aplicação da força. Então, mudança de movimento aqui, no caso, é a aceleração. E essa força F aqui é a soma de todas as forças que atuam sobre a partícula de massa M, aquilo que a gente conhece como força resultante, né? Então, muito importante, quando a gente for usar essa equação, né, num referencial desse, descobrir o movimento da partícula, né, ter certeza de que quando eu calcular essa resultante aqui, eu não deixei nenhuma força de fora, senão eu não vou chegar na solução correta, tá bem? Então, a segunda lei, matematicamente, posso escrever dessa forma aqui, desde que eu esteja num referencial inercial, que é isso que a primeira lei nos fornece. Que lembra que velocidade, aceleração e posição, né, são vetores que definem, né, geometricamente a trajetória da partícula, elas dependem de que referencial eu vou usar, né? Então, um referencial inercial seria definido por isso. É aquele em que, para uma partícula ali, que não posso associar nenhuma interação, esse referencial me observa a partícula
ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se eu tenho certeza que não é um referencial inercial e minha partícula sofreu uma mudança de movimento, ou seja, ela passar de uma aceleração, eu sei que vão existir forças sobre ela e ela vai estar interagindo com alguma vizinhança. E a famosa lei da ação e reação, né, terceira lei, a gente pode enunciar assim, né, uma ação sempre se opõe a uma reação igual ou seja, as ações de dois corpos, um sobre o outro, são iguais e opostas. Então depois a gente vai resolver um exemplo bem simples, né, para enunciar essa lei que muitas vezes a gente acaba se confundindo com algumas coisas, né, por exemplo, né? Então forças, né, quando eu for resolver os problemas de mecânica, que as forças sempre vão aparecer aos pares, nunca isoladamente, e o par ação e reação, tanto faz qual força eu chamo de ação ou qual eu chamo de reação. Na mecânica clássica, mecânica de essas forças, né, não tem uma que é prioritária sobre outra, né, qualquer uma eu posso chamar de ação e reação, se elas surgissem instantaneamente, e elas sempre atuam em corpos diferentes, né? Então, aquilo que a gente estava comentando, alguns exemplos de leis de força aqui, né, só para escrever as equações, né, de uma forma um pouquinho mais explícita, né, a famosa lei de Hooke, F igual a menos kx, onde x é o deslocamento do bloco a partir da posição de equilíbrio, né, que é a constante elástica da mola, né, então essa é a força que faz com que o meu bloquinho oscile se eu tirar ele da posição de equilíbrio. Então, F igual a mg, peso sobre uma partícula na vizinhança da superfície da Terra. Se o meu movimento for, né, numa distância bastante grande do centro da Terra, eu já tenho a própria lei da gravitação universal de Newton, que me prevê uma aceleração que depende da distância, então essa aproximação aqui só vale para distâncias bem próximas da superfície da Terra. Se eu tiver deslocamentos bem maiores, eu preciso levar em conta a interação gravitacional de acordo com a lei de Newton da gravitação. A força eletrostática, que é a lei de Coulomb, e a força magnética na expressão mais simples, em que a velocidade é perpendicular ao campo magnético. Alguns exemplos simples de lei de força, vocês vão encontrar muitos outros por aí. Então, o que eu estava comentando aqui sobre ação e reação. Então, por exemplo, um exemplo bem comum aí. Então, tem um bloquinho em cima de uma mesa, e a mesa apoiada na superfície da Terra. Se o meu sistema for o bloco, quais são as forças que agem sobre esse sistema, né? Bom, aproximando a superfície da Terra como nosso referencial inicial, a maioria dos problemas práticos aí do dia a dia, não for distâncias grandes, ou nem problema, por exemplo, de navegação com grandes distâncias ou de satélites, problemas próximos à superfície da Terra, eu posso considerar a minha superfície como um referencial inercial conveniente. Então, se meu bloco está em equilíbrio, e como ele está próximo à superfície da Terra, força-peso vai estar sempre presente, ele só vai poder estar em equilíbrio se tiver uma força oposta à força-peso, que é o que a gente chama de força normal, que é a força que a mesa exerce sobre o bloco. Então essa força que a Terra exerce sobre o bloco, força gravitacional, aqui está a reação sobre a Terra, e essa força é a força que a mesa exerce sobre o bloco, aqui está a reação do bloco sobre a mesa. Essa força e essa formam paração e reação, e essa força e essa formam paração e reação. Esse módulo é igual a esse, só que é o oposto da força, e esse módulo é igual a esse, só que são forças opostas. O que confunde às vezes é que se o bloco está em equilíbrio numericamente, essas forças vão ter o mesmo valor, mas só porque elas estão se cancelando, não porque elas formariam paração e reação, tá certo? Essa é a representação da mesa sobre o bloco e a reação do bloco sobre a mesa. Peso é a força da Terra sobre o bloco e a reação do bloco sobre a Terra. Então isso aqui seria a nossa vizinhança do bloco, tá bem? Então tá, pessoal, para encerrar essa aula sobre leis de Newton, vamos ver um pequeno exemplo aí sobre um elevador acelerado, né, que é um exemplo bem interessante que já nos ajuda bastante a entender um pouquinho da formulação das leis de Newton, porque que elas são, como são enunciadas, valem para um referencial inercial, né, e se eu tenho um referencial acelerado, para quem está nesse elevador, né, ele vai estar em um referencial acelerado, tá bem? Então qual é o problema aqui? De maneira bem simples, né, vamos supor que eu tenha um bloquinho suspenso por uma corda, né, no elevador, e o elevador acelera, né, 2 metros por segundo ao quadrado para cima, e vamos supor que tem um aparelhinho para medir a tensão na corda e que o valor aqui seja 60 newtons quando a aceleração é 2 metros por segundo quadrado. Então a pergunta aqui é quanto vale a massa do bloco. Então esse problema tem nessa versão ou semelhante em vários livros de física geral aí no Hardy, no Sirius, você vai poder achar quase igual ou formas parecidas, tá bem? Então esse é o problema, tá? Então o bloquinho está acelerando, eu conheço a aceleração, conheço a tensão na corda, quanto vale a massa do bloco? Então o primeiro que a gente tem que observar aqui é que essa aceleração, na verdade, ela é medida em relação a uma pessoa, ou a um sistema de eixo, a um observador que está fora do elevador, né, na superfície da Terra, que é o nosso referencial inercial, né? Então a Terra é o nosso referencial inercial. Quando eu penso no elevador, ele é um referencial não inercial. Então a segunda lei de Newton para o bloco, ela vai ser escrita em relação ao referencial inercial, que é a Terra. A aceleração que aparece aqui é do elevador em relação à Terra. O elevador em relação a ele mesmo como referencial, ele está parado, óbvio, né? Ele está acelerado em relação à Terra. Então as equações, segunda lei de Newton para o bloco, resultante, T menos P, tensão menos peso, igual a MA. E a aceleração é a aceleração do bloco, que é mesmo do elevador, medida por alguém na Terra. Então, peso é mg, T menos mg igual a ma. T eu já sei que é 60 newtons, né? Esse é um dado do problema, como ele está enunciado aqui. Sei a aceleração, que é 2 metros por segundo quadrado. E vamos arredondar g para 10 para facilitar um pouquinho a conta, tá bem? Então, só isolando a massa dessa equação, da segunda lei de Newton, escrita em relação à Terra, para o meu bloco, que está preso no elevador que está acelerando. T menos P igual a ma, quando eu isolo a massa, eu obtenho 5 kg. Então, o peso desse bloco é 50 newtons. Então, com esses dados, eu consigo calcular a massa do bloco e sei o valor da força-peso. Então, esse peso aqui é uma constante.
constante, porque a expressão da gravidade ela é constante. Então o peso do bloco não importa, se o bloco está parado ou está se movendo, o peso do bloco é 50 newtons. O que vai determinar a aceleração dele são outras forças que vão haver, né, como a tensão, algum outro tipo de força que pode estar presente, tá bem? Então se o elevador tivesse parado, né, só para fazer uma observação, esse lado seria zero. Que tensão eu mediria na corda? Eu mediria a tensão exatamente igual ao peso, porque o bloco estando parado, mediria uma tensão de 50 newtons, certo? E essa situação é parecida que eu tenho dentro do referencial acelerado, só que, notem que aqui quando o referencial está acelerado, quando o elevador está acelerado, teria 60 newtons. Isso aqui é uma tensão real, uma força real. Então alguém que está no elevador pode ser levado a pensar que o peso do bloco seria 60 newtons, mas está errado. O peso do bloco continua sendo 50 newtons, porque depende só da massa dele. Então como que um observador no elevador iria entender essa tensão de 100 newtons? Ele teria que pensar que a diferença entre 60 newtons e o peso real do bloco vem de algum outro lugar, alguma outra força, que a gente chama aqui de força não inercial, porque ela só aparece nesse contexto quando eu tento escrever a equação de equilíbrio para o bloco a partir do referencial acelerado, dentro do referencial não inercial. Porque dentro do referencial não inercial, se eu estou dentro do elevador, eu estou parado, o bloco está parado, eu tenho T menos P igual a zero, mas eu já sei que o peso é 50 newtons. Então isso tem a ver com a primeira lei e a segunda lei. Então a primeira lei diz que uma partícula que não está sujeita a nenhuma força, nenhuma interação com a vizinhança, ela se move com aceleração zero, né, ou fica em repouso. Então é nesse tipo de referencial inercial que eu posso escrever a segunda lei de Newton. Lembrando que sempre é conveniente nesse tipo de problema eu escrever a segunda lei de Newton em relação a um referencial inercial conveniente, né, que eu tenho certeza que a resultante sempre vai ser MA, onde A é a aceleração em relação ao referencial inercial que eu escolhi, né. Se eu escrever a segunda lei no referencial não inercial, eu vou ser forçado a acrescentar outras forças que são não inerciais, forças fictícias que não existem, não tem nenhuma vizinhança associadas a ela, né, para fazer com que a segunda lei de Newton ficasse correta nesse referencial. Então sempre é conveniente a gente partir de um referencial inercial para obter a segunda lei de Newton e calcular qualquer quantidade que a gente ainda não saiba no nosso problema.